Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais este vídeo e hoje nós estaremos a falar mais especificamente sobre que outra história é esta para a psicologia. Primeiramente, faz bastante importante que nós tenhamos uma noção de que, para além da história tradicional da psicologia, nós temos a necessidade de ter um outro olhar mais crítico sobre como a psicologia surge e como ela vai se estabelecer desta forma que a conhecemos, como ciência e também como ela se dispersa em seus saberes e a sua ética própria. Então, nós temos que ter inicialmente já a concepção de que nós teremos um olhar da história não como comumente essa história ela é contada. Normalmente, nós temos uma concepção histórica que ela parte de uma interpretação, de uma hermenêutica que é mudada no período da modernidade. Isto faz-se importante de perceber primariamente por quê? Porque a história ela passa a ser contada como se fosse uma história fragmentária. Nós passamos a ter uma noção de que a história é como se ela tivesse acontecido da forma que tinha de ser. Nós não iremos necessariamente partir dessa história em que parece haver apenas um verso e o seu contrário. Nós iremos partir primariamente de uma noção histórica em que nós possamos ver a história com uma continuidade, a história com um fio do tempo conduzindo aqueles acontecimentos, conduzindo aquelas mudanças. Então nós temos que ter primariamente esta noção de história como uma noção em que a história ela é diacrônica, ou seja, ela não é sincrônica como esta visão dialética moderna quer nos passar. Ela é diacrônica porque ela tem várias causas, uma complexidade, e neste caso de haver várias causas, claro que suas consequências vão ser também múltiplas. Então nós temos que ter a noção de como é que a psicologia vai surgir na modernidade, já também puxando esse fio do tempo desde ali da derrocada, do fim do que conhecemos como a Idade Média. A história dialética da modernidade, em seu início, ali já por volta dos fins do século XV, início do século XVI, estes marcos que são colocados, eles são de uma transição, não é? Então esta transição é de uma mudança cultural, de uma mudança organizacional, devido à desestruturação do modelo feudal, que era o modelo da Idade Média. Neste caso, o modelo feudal, em sua desestruturação, ele primariamente vai ter ali um período transitório para que depois a humanidade, principalmente neste contexto do velho mundo na Europa, se organize pelo que conhecemos ali do início dos Estados-nações através dos reinos absolutistas. Ora, se nós formos ter essa noção diacrônica, nós vemos que a Idade Média não é a idade da escuridão. Muitas vezes no Renascimento se foi dito que a Idade Média é a idade das trevas. E isto não é verdade, porque na Idade Média há uma filosofia, há um conhecimento
que é produzido. Ele não é amplamente difundido, porque também não havia ainda um sistema educacional, as pessoas não sabiam ler, e esse conhecimento ele era difundido através, primariamente, ou de acontecimentos dentro dos reinos, através das histórias, através dos arautos, através dos contos, não é? Dos bardos, né, que vão ali com suas canções também transmitir histórias, ou então através da igreja nas missas. E estas missas também tinham um cunho ali, além do religioso, tinham um cunho educacional. Neste caso, para além desta produção do conhecimento na Idade Média, este período transitório pós-feudalismo, não é? É um período que, nesta desestruturação, os reinados absolutistas eles vão se organizar agora de um modo diferente do que era organizado o modelo feudal. Principalmente pela desassociação que se inicia da igreja e do Estado. É por isso que há aí o aparecimento dos Estados-nações, porque aí esses Estados-nações eles vão ser agora centralizados nas figuras monárquicas, primeiramente, dos reinados absolutistas, e depois do surgimento do Estado moderno. Mas é aí onde se iniciam leis para regular e organizar a vida humana. Ora, quando esta vida humana ela passa a ser organizada através destas leis, estas modificações que vão ocorrendo por esta desassociação da igreja do Estado, a própria vida humana ela vai também mudando em termos da experiência que o homem passa a ter nesta cultura. Ou seja, o homem ele passa a ter uma experiência não mais totalmente guiada pelo viés religioso. Ele vai gradativamente deslocando Deus como princípio ético moral, e ali vai se instalando uma cultura que seria humanista, não é? Então são poderíamos dizer que são três pilares principais. É uma cultura humanista, uma forma de organizar a economia que passa do sistema feudal, que é um sistema que é estático, não é? Puramente agrícola, para um sistema de trocas, não mais estático. As pessoas podem ter agora mobilidade social, que passa a ser também denominado de mercantilismo, ou seja, as pessoas passam a trocar aquilo que produzem ou aquilo que possuem. E as pessoas elas passam então a ter liberdade de ação, e esta liberdade ela é necessariamente uma liberdade não só de movimento, mas uma liberdade em termos também de estar no mundo, não é? De como essa pessoa pode experienciar a sua vida, de como pode viver a sua vida. E isto passa a centrar-se cada vez mais na experiência do próprio corpo, não mais, por exemplo, na busca da salvação ou pelo princípio de evitar o pecado ou algo do tipo. Então, estes três pilares, o humanismo, o mercantilismo e esse liberalismo, vão modificar essa experiência humana por completo. O humano começa a centrar-se mais no seu corpo, e o humano toma o lugar central da vida humana, não é? Desloca-se Deus e agora o ser humano é dono de sua própria existência. O ser humano agora tem liberdade para estar no mundo como bem entender. Então ele torna-se gradativamente hedonista, não é? Cada vez mais ele passa a pautar-se pela experiência própria, e isto cria uma noção agora individual.
uma noção individualizada. E este indivíduo ele passa ali cada vez mais agora também a ter, além dessa individualidade, dessa individualização crescente, uma experiência que é interior, que agora não mais é habitada pela alma, mas sim por uma experiência interior subjetiva que cada vez mais ela é incentivada, principalmente pela troca, principalmente pelo uso, o uso fruto daquilo que ele bem entende, dos objetos que possui, dos espaços, das relações, não é? Nesta troca, o ser humano não guia-se mais pelo modelo medieval de justa troca. Ele agora pode se guiar pelo modelo de retorno máximo nesta troca. Então não é mais uma troca necessariamente justa, é uma troca em que ele pode obter o máximo retorno. Este ser humano ele passa então a ter uma experiência cada vez mais subjetivizada, não é? Só que esta subjetividade não há mais uma alma, não há mais ali um Deus a que ele deva responder. Instantaneamente, esta experiência ela já surge, já é criada, não é? Como uma experiência que também traz um mal-estar, ou seja, é uma experiência em que ele passa a ter uma interioridade, mas ele não sabe o que há nesse interior. E é por isso que há nesta subjetivização privada, né, privatizada, porque é interiorizada, é criado isto, necessariamente há uma crise decorrente também desta experiência. Ora, toda esta noção é para termos um olhar muito claro de que esta experiência ela é criada. Posteriormente, a psicologia ela vai se apropriar deste espaço, desta subjetividade privatizada em crise. É importante que vocês tenham em mente que este é um conceito que está presente num livro de um pesquisador brasileiro, Luiz Cláudio Figueiredo. Dois livros que vale muito a pena ler. Matrizes do Pensamento Psicológico, Psicologia, uma nova introdução. Ele fala desse conceito de uma subjetividade privatizada. Nós estaremos usando este conceito aqui, mas muito mais para compor um entendimento desta história diacrônica. Ora, este mercantilismo que está aí crescendo e vai transformar depois com os descobrimentos no século XVI, depois também com a expansão de impérios europeus, não é? Ele vai transformar então o conhecimento humano sobre o próprio planeta em um conhecimento muito maior. Estes valores, estes princípios, eles vão ser levados para outros lados, não é? E claro que isso nós temos que ter aí uma noção muito clara de que isto acontece gradativamente com o passar dos anos, das décadas e dos séculos. Pessoas morrem, outras nascem, outras já estão crescendo e esta experiência ela vai sendo difundida e também cada vez mais expandida. Então, este ser humano ele passa a criar esta interioridade, criar esta experiência. E depois, lá mais na frente, nós vamos ver que esta constituição da crise, desta subjetividade privatizada, é que vai ser o espaço por excelência que a psicologia irá se apropriar. Ela irá denominar este espaço como um espaço psicológico, ou seja, este espaço psicológico, ele é um espaço criado, é uma invenção histórica, é uma invenção da própria humanidade para denominar uma experiência que antes não havia explicação. Ou seja, nós podemos questionar, não havia explicação
ou esta explicação foi retirada deste contexto. É aí onde a psicologia vai tomar este lugar para ser a ciência que explica a alma, porque a religião perde este lugar de excelência. Ela perde em termos mais plurais, mas a religião, como sabemos, o catolicismo e o cristianismo como movimento de forma geral, ele nunca saiu totalmente de cena, mas ele é, digamos, colocado em um lugar mais restrito, um lugar de religião, uma teologia, mais uma forma de explicação sobre a realidade, sobre o homem ou sobre suas experiências. Então, ora, essa crise da subjetividade privatizada, ela vai agravar-se ainda mais, porque este mercantilismo, ao expandir-se e ao permear também outras nações, esse ser humano ele vai tendo esta noção mais agravada de que há um mal-estar decorrente dessa subjetivação, não é? Então, esse mal-estar, ele não é um mal-estar necessariamente advindo de algo inato. Não é que esse mal-estar seja natural, ele pode ser naturalizado, ou seja, existem teorias que transformam este mal-estar em algo fundamental, por exemplo, como o faz o Freud posteriormente na psicanálise. Mas é mais uma forma de explicação deste espaço de subjetividade privatizada e sua crise. A psicologia, ela vai se apropriar deste espaço posteriormente e também vai criar as suas escolas e suas formas de explicação desta mesma experiência. O mercantilismo, como bem sabemos, ele vai necessariamente evoluir ao capitalismo. Ora, quando esta evolução vai ocorrendo no passar do tempo, o ser humano ele vai cada vez mais se individualizando ao extremo do que foi chamado, por exemplo, no século XX, do neoliberalismo. São formas redundantes de explicar ainda este mesmo movimento. Daí a necessidade de ver esta continuidade histórica, de não compartimentalizar a história somente em períodos. Nós ainda vivemos forte influência desta cultura individualista, desta cultura subjetivista e também do seu outro lado, que é uma cultura fortemente objetivista. Porque neste mesmo período é o período em que se inicia a discussão e o embate do racionalismo como uma tradição de pensamento e também do empirismo como digamos, a antítese desse pensamento racionalista. Nesta dialética, este indivíduo ele passa a ser dividido, então, entre sua objetividade e sua subjetividade. A intensificação da crise desta subjetividade privatizada é justamente decorrente desta cultura dialética divisória em que o ser humano ele passa a ser um ser humano objetivo em sua individualidade e um ser humano subjetivo em sua subjetividade enquanto sujeito, não é? Ou seja, enquanto indivíduo, o ser humano é hedonista, o ser humano já se pauta por uma moral que é somente ordenada e regulada pelas leis. O princípio ético, então, deste sujeito, ele é um princípio em que começa cada vez mais também a ser pautado por uma lógica que busca ordenar os comportamentos, não é? Ou seja,
O sujeito ele não pode transformar todos os seus desejos, todas as suas vontades em ações. E esta ética é uma ética diminuta, que reduz aí a própria noção de sentido da vida ou noção da, da, da completude da experiência humana. O ser humano ele começa então a ser ali também ontologicamente, ele começa a ser enquadrado, digamos, cada vez mais numa lógica em que busca deslocar esta metafísica para um campo também que seria de valorização humana, ou seja, o humanismo ele começa a deslocar estes princípios éticos a uma supervalorização da experiência humana. Então, é daí que advém esta noção de que uma vida humana vale mais, por exemplo, do que uma vida de qualquer outro animal. É, é daí que advém esta valorização da experiência humana e das intenções humanas, do pensamento humano, do direito humano. Esse humanismo ele passa a ser inflado e expandido até os limites que conhecemos aí do que seriam postos, por exemplo, por convenções pós-guerras, não é? Ora, a psicologia ela vai, na sua apropriação, então refletir este processo de crise, este processo de divisão, este processo que seria fundamentalmente o próprio paradoxo da psicologia. A psicologia, como sabemos, se divide ali em sua objetividade e subjetividade e nos movimentos próprios que a caracterizam nestas duas vertentes. Depois, em vídeo posterior, irei falar mais profundamente sobre isto, fazendo aí as ligações com a Revolução Francesa, não é? Mas somente para encerrar, esta divisão então desta experiência da individualidade humana, nós temos que ter uma noção muito clara de que a crise desta subjetividade privatizada, este mal-estar, porque o ser humano se vê dividido ali, ele se vê fragmentado em sua experiência, é uma razão, por exemplo, do ser humano buscar explicações também em formas mais unificadoras, ou seja, mais objetivistas, não é? E daí que decorre também o próprio movimento do conhecimento científico, como está colocado pelo positivismo, primeiramente, e depois no seu desenvolvimento para metodologias mais sofisticadas, não é? Mas nós temos já aí, neste período, no século XVII, ali o aparecimento de uma noção de um naturalismo muito forte, que vai ser base para o positivismo posteriormente, com o Isaac Newton. E se faz importante de que há um movimento com Isaac Newton e o desenvolvimento da sua física, que depois vai ser aí grande parte do que conhecemos como a física clássica, não é? O desenvolvimento aí também de uma lógica naturalista, de uma lógica totalizante da realidade. Ou seja, o Newton ele aspirava ali no desenvolvimento dos seus conceitos de física também unificar os conhecimentos numa forma única, numa metodologia única, e assim ter um conhecimento que poderia levar necessariamente ao desenvolvimento de pesquisas meticulosas ao conhecimento total da realidade. Neste caso, esta física ela tem sucesso neste modo de proceder o conhecimento da realidade, porque vai levá-la até o conhecimento do átomo e toda a produção depois tecnológica que vai sustentar outras revoluções, como a revolução industrial na Inglaterra, não é? No Reino Unido.
Então, a revolução industrial ela ocorre primariamente com o desenvolvimento de conhecimentos advindos da física, não é? Da mecânica física e de todas as noções que é propiciado pelo conhecimento dos fenômenos. Essa própria, esse próprio termo fenômeno também é interessante porque é um termo que epistemologicamente ele tem uma base ali que é modificado em sua metafísica também na modernidade, não é? Existem movimentos que depois vão ser denominados da fenomenologia que vão tentar buscar também o conhecimento da realidade a partir de uma noção específica de consciência, que seria a consciência fenomenológica. Não é a consciência da qual trataremos aqui, mas, de certa forma, também é bom nós sabermos do que é que se trata isto, não é? A psicologia, inclusive, vai fazer uso da fenomenologia enquanto, digamos, uma fundação filosófica para certos movimentos psicológicos, não é? Certas escolas de psicologia. As escolas humanistas, elas também vão ter uma base, digamos, metafísica que algumas relacionam-se com a fenomenologia. É importante, então, pessoal, nós termos a principal noção de que esta invenção deste espaço psicológico é a apropriação de uma experiência histórica. É aí onde é o nosso principal foco. Essa subjetividade que advém da experiência da modernidade é uma subjetividade que é proporcionada muito mais pelo vazio deixado quando a alma sai de cena do que necessariamente pelo surgimento de uma experiência nova, entre aspas, porque a alma não tinha de estar ali. Essa subjetividade privatizada, ela é decorrente muito mais de um processo de individualização da experiência humana. Essa individualização e essa fragmentação cria a necessidade do ser humano olhar para dentro de si como se precisasse também explicar este interior. Porque o exterior tem como ponto de referência primordial o corpo e suas sensações. Não é? Então, é isto, pessoal. No próximo vídeo estaremos dando continuidade a este fio histórico, não é? E creio que com isto nós poderemos ter aí uma boa noção inicial em termos históricos para podermos avançar cada vez mais, ok? Então agradeço a todos que viram mais este vídeo, que estão a acompanhar o Nex e também a colaborar conosco ou têm entrado em contato conosco. Ficamos por aqui hoje. Até a próxima, pessoal. E não se esqueçam também de ajudar-nos subscrevendo o canal e compartilhando o conteúdo, caso tenham gostado. Obrigado. Até a próxima.